introdução dessa nossa segunda sessão do dia, que será sobre políticas e estratégias de gênero que regulam a migração laboral a nível nacional e regional. E para essa sessão, nós temos aqui conosco Glória Moreno Fontes, que é especialista em migração laboral da OIT de Genebra. Então, ela vai fazer para nós aqui agora uma apresentação sobre as questões de gênero, e nós vamos, então, seguir a mesma metodologia que estamos utilizando até o momento. Então, teremos aqui a apresentação da Glória. Vocês podem utilizar o chat para fazer comentários, para fazer questões ao longo da apresentação. Durante a apresentação, eu vou estar aqui, eu vou coletar as questões e vou agrupá-las, e no fim nós teremos uma breve sessão de perguntas e questões. Então, eu creio que já estamos aqui todos prontos, e eu passo então agora a palavra à Glória para começar a sua apresentação. Com você, Glória. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Je vais parler en français parce que je sais que la plupart des présentations... Eu vou falar em francês, até porque eu sei que a maior parte das apresentações foram feitas em inglês. E às vezes é mais fácil ouvir diferentes idiomas. Por isso, a minha apresentação, os PowerPoints estão em inglês, mas eu vou conduzir a minha palestra em francês. Hoje gostava de falar sobre as políticas migratórias com um enfoque sobre a questão do género e a sensibilidade ao género, e ter em conta também a igualdade do género, a autonomização também das mulheres migrantes, trabalhadoras migrantes. Quando falamos em políticas migratórias com uma sensibilidade às questões do género, tomamos em consideração em todas estas políticas migratórias e as questões que nós cobrimos até agora sobre as diferentes apresentações dos meus colegas que fizeram até agora, ou até mesmo as apresentações que vão ser feitas depois, nomeadamente sobre os dados, a questão dos dados. Muitas vezes os dados sobre migração não estão divididos homem-mulher. E torna-se difícil ver como é que esta migração tem um impacto em ambos os géneros de forma distinta. Em qual profissão é que estas mulheres trabalham, em qual setor econômico trabalham. Devemos considerar nestas políticas estas questões que vimos esta manhã. A fuga dos cérebros, por exemplo. Será que há mais homens ou mulheres neste fenómeno da fuga dos cérebros? Depois, aquilo que foi dito também esta manhã, a questão do desperdício de certas competências, das competências que foram adquiridas, entretanto, pelos migrantes, homens e mulheres. Será que podemos, então, garantir que podemos cobrir também as profissões onde se encontram as mulheres migrantes? Na questão do desperdício de competências, vemos muito acordos de reconhecimento
e de diplomas a nível das sub-regiões que vão cobrir apenas os certificados e diplomas que vão favorecer estas questões. Aquilo que nós descobrimos nestes acordos, por exemplo, de reconhecimento dos diplomas, verificamos que são sempre só médicos, engenheiros, arquitetos, enfim, certas profissões que são consideradas altamente qualificadas e que os países necessitam e que vão ter acesso mais rapidamente, sobretudo durante as primeiras etapas de desenvolvimento do sistema de reconhecimento dos diplomas. Portanto, são sobretudo ocupações e certificados que vão cobrir essas profissões onde uma grande concentração de homens e que vão ser favorecidos por esses sistemas que estamos a implementar. Ora, isto é apenas para dar-vos um exemplo na forma como temos que prestar atenção e atribuir a importância necessária para que essas políticas sejam o mais justo e equitativas possível, para favorecer também as trabalhadoras migrantes aos vários níveis de qualificação. As políticas migratórias da mão de obra devem também ter em conta as diferenças culturais, os papéis que a mulher desempenha, as necessidades dos homens e mulheres que podem ser diferentes, as oportunidades que essas políticas vão dar tanto aos homens como às mulheres, aos diferentes níveis de qualificação e também os constrangimentos ou vulnerabilidades que homens e mulheres estão expostos durante o processo migratório. Estas políticas sensíveis ao género devem garantir os direitos humanos, direitos laborais e garantir que vão favorecer efetivamente tanto homens como mulheres migrantes e que a legislação vai ser o mais ampla possível para que homens e mulheres em qualquer profissão possam favorecer efetivamente dessas medidas e garantir que essas medidas vão garantir a oportunidade de igualdade e tratamento em relação ao trabalho e à profissão, com o objetivo de eliminar todo tipo de discriminação baseada no género que pode ser posta em prática no mercado de trabalho e, por vezes, até na legislação. E vamos já falar sobre isto também no próximo slide. Aqui, o mais importante com esta questão da sensibilidade do género é que os direitos devem favorecer homens e mulheres, respeitando os princípios da igualdade do género e não discriminação. E que esta igualdade do tratamento será feita sempre. Esta igualdade, por exemplo, nas políticas migratórias, possa incluir as disposições específicas ao género, às vezes é necessário quando, por exemplo, temos muita discriminação no mercado de trabalho e nas políticas migratórias.
E então devem tentar melhorar e equilibrar esta realidade do mercado de trabalho. Às vezes é necessário, em alguns casos, implementar um tratamento preferencial ou aquela que se chama ação afirmativa, para compensar esta discriminação que já existe há bastante tempo e que está a fazer com que a mulher sofra, em termos práticos, no mercado de trabalho, para as mulheres trabalhadoras migrantes. Aqui temos alguns exemplos. Sabemos que os ciclos migratórios é composto de 5 fases. A tomada de decisão, planificação, preparação para ir para o país de destino. Segunda fase prende-se com o recrutamento e implementação ou introdução do mercado de trabalho. Terceiro, terceira é viagem ou trânsito para outros países de destino. Quarto, condições de trabalho e de vida no estrangeiro. E o quinto é o regresso ou reintegração ao país de origem. Ora, para falarmos de alguns exemplos de políticas migratórias com esta sensibilidade dos géneros, para estas 5 fases migratórias, poder-se dizer que nesta primeira fase, para a tomada de decisão e de planificação para avançar para o exterior, poder-se considerar as políticas que dão a estas mulheres as mesmas oportunidades de migração regular e equitativas ou para também oportunidades em certos países em que preparamos os trabalhadores migrantes antes de saírem do país. Dá-lhes informação sobre os direitos que existem no país de destino, diferença de língua, por exemplo. Aí a pessoa pode receber, inclusive, formação, cursos de língua, com algumas bases, pelo menos, para que a pessoa se possa defender e ter o mais rápido possível, então, a oportunidade o mais equitativa possível. E aí vamos dar cursos de formação de língua. E aqui é importante que toda esta preparação para tomar a decisão, que todas estas oportunidades possam beneficiar tanto mulheres como homens. Aqui falamos também dos acordos bilaterais. Será que esses acordos vão dar as mesmas oportunidades de migração aos homens e às mulheres? É que, às vezes, os acordos bilaterais querem cobrir efetivamente as pausas de trabalho, por exemplo, no setor da construção, no setor agrícola, enfim, em alguns setores ou profissões que vão ser considerados, novamente, com setores muito mais onde uma maior concentração de homens do que mulheres. Ora, mais uma vez, a questão é tentar ver o que é que pode ser feito quando estamos a escrever, a redigir esses acordos bilaterais que vão beneficiar 25 ou 50 mil do vosso país, tentar ver ser o mais equitativo possível para que todos possam beneficiar 50-50, homens e mulheres. Com relação ao recrutamento, todas as práticas de recrutamento, ontem foi falado sobre, os nossos colegas falaram sobre isso, as práticas relativas ao recrutamento, as agências de emprego,
ou outros recrutadores no campo informal também, será que ali também vamos ter maior número de homens beneficiados por esses recrutadores mais formais e menos abusivos? E no sentido contrário, vamos ver que as mulheres, por razões muitas vezes econômicas ou outras questões ainda, vão se dirigir aos recrutadores informais, que muitas vezes são considerados no mercado como recrutadores até mesmo ilegais, que vão explorar, vão abusar em termos de salários e sistema de recrutamento que irá beneficiar menos ou mesmo pode prejudicar as mulheres migrantes. Então, com relação ao país dos ciclos para a viagem aos países de destino, vamos considerar a posição das mulheres para que possam beneficiar do tran de transformações que podem lhes proteger de todos os tipos de abuso ou exploração, que pode ser com relação aos direitos do trabalho, direitos fundamentais ou até mesmo abusos contra a pessoa, abusos sexuais. Portanto, que irão garantir que tanto os homens quanto as mulheres possam se beneficiar de maneira igual de uma proteção durante a fase de trânsito para o país de destino. Nos países de destino, chegamos então na fase 4, que é a fase diretamente do trabalho, condições de trabalho e tratamento. Será que nós vamos poder garantir também igualdade, uma integração no mercado de trabalho, o respeito dos contratos, o cumprimento dos termos contratuais, que muitas vezes tudo que está ligado às identificações, cartas de identidade, são retirados, ou passaportes mesmo, são retirados pelos empregadores em alguns setores ou em algumas áreas de trabalho, onde há muito mais mulheres do que homens. Será então que este problema terá um impacto mais negativo para as mulheres? E o que nós podemos fazer com as nossas políticas para equilibrar e para também garantir que as políticas sejam justas e que respeitem as condições de trabalho, como, por exemplo, vemos em alguns países com as horas de trabalho por dia, o número de horas de trabalho diárias. Há mulheres que muitas vezes estão concentradas em determinadas áreas, como, por exemplo, no trabalho doméstico, e serão obrigadas a trabalhar até 16 horas por dia, sem ter o descanso dos finais de semana e sem ter o direito de sair do local de trabalho, ou mesmo podem receber também salários que são muito inferiores aos que são pagos aos homens com com ocupações semelhantes. Nós vemos que as mulheres domésticas podem ter um salário que às vezes que chega a ser a metade de um homem que trabalha, por exemplo, como motorista para a mesma família, para a mesma casa. Todas essas questões devem ser levadas em consideração e devem ser debatidas no momento em que são feitos os acordos bilaterais para garantir que as mulheres migrantes recebam pelo menos o salário mínimo do país de destino e, se for possível, um o pagamento das horas suplementares ou também chamadas de horas extras. Na fase número 5 ou na quinta fase, no processo migratório, vemos que é preciso também garantir que as mulheres migrantes quando voltam para o país, tenham as mesmas oportunidades com relação à formação e às qualificações, por exemplo, no campo
no campo da empresa ou no campo empresarial, no campo do empreendedorismo. Nós vimos que durante o período da pandemia, muitas mulheres migrantes e muitos homens migrantes voltaram para seus países e não tiveram oportunidade de dispor do sistema de segurança social no país de origem. Isso está ligado à legislação nacional, por exemplo, a legislação vai dar a possibilidade às pessoas de estar inseridos na proteção social, como esse ou trabalhador migrante passou mais de 6 meses no exterior, isso não vai lhes dar a possibilidade de acessar a proteção social. Nós temos que concentrar a nossa atenção, eu acho que isso já foi mencionado pelo meu colega ontem, isto é, o fato que algumas questões ainda devem ser levadas em consideração para que se possa garantir que em todos esses âmbitos relativos à política migratória se possa chegar a ser mais equitativos possíveis. Com relação às mulheres que têm uma necessidade de atendimento legal, apoio legal, porque muitas vezes no trabalho em que se dedicam, são trabalhos que são considerados pior qualificados ou em termos de qualificação máximo médio, portanto baixo ou médio, esse podem também representar uma desqualificação. Quando nós falamos a respeito da fuga de cérebros ou do desperdício de cérebros, como foi dito na apresentação anterior, falamos também de tudo aquilo que são a desqualificação. Portanto, uma certa altura durante o qual uma pessoa que recebeu determinado nível de qualificação e depois vai trabalhar, começa a trabalhar num nível de qualificação mais baixo, depois de um certo período, e essa situação vai começar a prejudicá-los, e embora ganhem salários um pouco mais altos esta perda de qualificação ou esta experiência que pode durar, às vezes, 5 ou 10 anos, não vai lhes dar a possibilidade de voltar para o mercado de trabalho, ainda que voltem para seus países de origem, elas não terão a possibilidade de entrar no mercado de trabalho com o mesmo título. Por exemplo, alguns médicos que vão para outros países, mulheres médicas que vão para outros países, que vão fazer outro tipo de trabalho, porque o salário no próprio país não é suficiente, ou porque o trabalho no exterior vem a ser talvez 2 ou até mesmo 3 vezes superior ao salário que ganham como médicas no próprio país de origem. Então, nós, considerando que o país de origem, voltando para o país de origem novamente, essas mulheres migrantes serão, entre aspas, punidas porque não podem provar no próprio CV, no próprio currículo, experiências que adquiriram esse longo período que estiveram no exterior, período em que estiveram destacadas do mercado de trabalho local e talvez não consigam sequer mencionar que fizeram trabalhos que nós vamos definir como menos qualificados ou que requerem menor qualificação. As mulheres também correm o risco de serem comparadas com discriminação, não comparadas, serão submetidas a vários tipos de discriminação, como já mencionei, com relação aos salários. Algumas mulheres migrantes não recebem um salário e chegam a não receber o salário, ou mesmo terão que lidar com empregadores que oferecem salários muito inferiores aos salários que foram concordados no acordo bilateral, ou vão mesmo negar o salário, ou mesmo vão reduzir o que tinha sido assinado no contrato de trabalho.
muitas vezes as mulheres têm que lidar com a falta de liberdade, por exemplo, poder sair durante o final de semana, ou até mesmo depois do trabalho à noite, e também estão submetidas a más condições de trabalho. As mulheres migrantes muitas vezes têm que lidar com a desigualdade com relação à reunião, a vida familiar também, muitas vezes, pois estão distantes dos seus lares, outros membros da família, principalmente os seus filhos, durante longos períodos, e isso pode vir a ter consequências, ou impacto que isso vai ter com as crianças, sobretudo, e essas mulheres migrantes não terão acesso a serviços como, por exemplo, para cuidados com as crianças, ou até mesmo essas mulheres migrantes não podem, muitas vezes, contribuir para a proteção social, com, e este é o caso em algumas legislações de alguns países, como, por exemplo, as mulheres que trabalham no setor doméstico, enfim, no trabalho doméstico. Na Suíça, a OIT trabalhou muito com o governo suíço para que as mulheres no setor doméstico pudessem ter a possibilidade de contribuir para a Previdência Social, e eu posso dizer que depois de 2000 anos, a Previdência Social suíça oferece até para as mulheres migrantes, até mesmo em situação irregular, a possibilidade de contribuir para a Previdência e a proteção social, e estes são progressos muito relevantes, como estava dizendo, com relação às oportunidades que o mercado de trabalho pode oferecer aos homens, muitas vezes, no campo da migração regular. Portanto, todas essas vantagens que os homens encontram na migração devem ser partilhadas, portanto, devem ser iguais às oportunidades que as mulheres têm. Bom, algumas situações para as mulheres migrantes são bem diferentes, e é importante conhecer essas diferenças, e nós estamos realmente trabalhando muito nesse sentido para poder garantir que a legislação abra as portas para todos os tipos de emprego e que tenha uma divisão igualitária. Muitas vezes, o que acontece é que as mulheres migrantes dependem do empregador para ter a permissão de permanência no país, e a partir daí obter o direito à residência, e aí temos realmente casos de abuso no dia a dia. Será que a legislação vai dar a possibilidade para essas mulheres e homens migrantes de mudar de emprego, mudar de empregador, para que eles possam, enfim, trabalhar com pessoas que sejam justas e corretas, e, por que não, e pessoas que respeitam as leis, e também devem ser previstas, devem ser estabelecidas punições para os empregadores que têm comportamentos abusivos em relação aos seus trabalhadores. Podemos passar, então, para o próximo slide. Com relação a tudo aquilo que concerne ao direito das mulheres e homens migrantes, sobretudo das mulheres que têm filhos, vamos falar agora a respeito da importância de não expor a substâncias que podem ser nocivas, perigosas, ou podem causar um problema
para o sistema reprodutivo, exposição a produtos químicos, substâncias que podem ser perniciosas. Com relação à proteção da maternidade, tentar dar às mulheres migrantes a possibilidade de continuar a trabalhar e ter todos os benefícios, as licenças, e para que também não sejam demitidas quando o empregador se percebe que a mulher que ele contratou está grávida. Eliminar todo tipo de discriminação com base na gravidez, ou, portanto, na maternidade, a proibição de obrigar as mulheres para fazer o teste de gravidez antes de sair para o país, e também a deportação durante a gravidez, que muitas vezes que os empregadores, não, enfim, é um comportamento que não é tolerável. E muitas vezes, infelizmente, a legislação não é específica sobre isso. Bom, a extensão no trabalho nos setores em várias ocupações diferentes, como eu disse anteriormente, onde há uma grande concentração de mulheres migrantes, garantir que existe uma proteção social, uma proteção do trabalho, e também combater todo o tipo de discriminação de gênero, estereótipos. Então, portanto, o objetivo é eliminar a discriminação no mercado de trabalho contra as medidas, para que essas medidas que muitas vezes são de proteção e proíbem que as mulheres saiam do país com relação à idade, as mulheres a partir de uma certa idade não devem viajar porque dessa maneira é para evitar abusos e exploração. Não, é melhor que sejam tomadas medidas e garantir que sejam implementadas um sistema de monitoração, de controle e de acompanhamento do trabalho que é feito no campo de ação, no país de destino, para garantir que as leis as leis trabalhistas sejam respeitadas, e que se possa agir em caso de abuso e exploração, do que dizer que proibir as mulheres de sair do país, porque assim eu as protejo. Não, não é nada disso. Estas medidas de proteção, no final das contas, não funcionam e a maior parte das mulheres migrantes vai continuar a sair do país sem documentos, de uma maneira que serão ainda mais expostas, ainda menos protegidas do que se pudessem partir com toda a documentação necessária. Vamos ver quais são as outras medidas e políticas e legislações que nós temos que pôr em prática para poder garantir, de um modo geral, a proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras, dar-lhes uma representação, dar-lhes voz, falando, por exemplo, dos sindicatos que nos ajudam muito no nosso trabalho, as organizações sindicais que vão garantir perspectivas e vão garantir que a posição no mercado de trabalho de mulheres seja levada em consideração de maneira correta no que toca à tomada de decisões políticas, nas políticas migratórias. Modificar a legislação para dar maior flexibilidade para mudar de emprego, esta é uma maneira de resolver essa questão da ilegalidade e garantir que o contrato não vai ser trocado quando ela chegar no país, pois isso acontece também,
Muitas vezes, as mulheres e homens assinam determinado contrato antes de partir, mas quando saem do país de origem, mas quando chegam no país de destino, o contrato é diferente, eles vêm escrito numa língua que a maior parte dos imigrantes sequer conhece e que vai ser obrigados a assinar novamente. Garantir que boas práticas em termos de não retirar os documentos de identidade, pois isso pode representar pode chegar a uma situação de escravidão, pode mesmo constituir um precedente para a escravidão e garantir que todas as práticas de recrutamento sejam equitativas. Bom, agora vou lhes falar a respeito das convenções que abrangem a questão da igualdade de gênero. Nós sabemos que, como já foi dito no primeiro dia, todas as convenções abrangem homens e mulheres migrantes, não importa qual é a situação migratória de todas as nacionalidades, de toda e qualquer nacionalidade. Portanto, a finalidade é muito ampla e falamos também do quadro de proteção que é composto por 6 convenções de igualdade de gênero e 8 convenções fundamentais que abrangem a questão da antidiscriminação, a questão do trabalho das crianças, do trabalho forçado, que está ligado muito ao tráfico de mulheres, à liberdade de associação, o direito de se organizar em associações e também tudo o que concerne à negociação coletiva. Temos também a proteção de algumas outras convenções que foram também assinadas por países africanos, por exemplo, a 97, que foi ratificada pela Argélia, Burkina Faso, Camerun, Marrocos, Nigéria, Maurícias, Tanzânia, Zanzibar e a Zâmbia, e Malawi também, e a Convenção número 143, que foi ratificada pelo Benin, Burkina Faso, Camerun, Guiné, Quênia, Madagascar, Mauritânia, Togo e Uganda também. Pois bem, agora vamos ver as 6 convenções que abrangem a questão da igualdade entre homens e mulheres trabalhadores, que visam garantir a igualdade, como já lhes disse, para ambos os gêneros, no que toca à remuneração igual para homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, para que o salário seja recebido de maneira igualitária. Esta é a convenção número 100, que foi ratificada pela maior parte dos países, portanto, 173 ratificações. A discriminação em relação ao emprego e ocupação, a convenção número 111, que foi amplamente ratificada por 175 países. A maior parte dos países da África ratificaram essas 2 primeiras convenções que citei, número 100 e número 111. A Convenção 156, para trabalhadoras e trabalhadores com responsabilidades familiares, que foi ratificada por 45 países, e a Convenção 183, do ano 2000, que refere-se à proteção da maternidade e que já tem um bom número de ratificações. A convenção que foi adotada em 2011 sobre trabalhadoras e trabalhadores domésticos, a convenção número 189, e uma outra que foi a convenção que foi adotada em 2019, número 190, que se refere à violência e ao abuso no mercado de trabalho, e ao assédio, melhor dizendo, violência e assédio no mercado de trabalho. A Namíbia
foi o país africano que já ratificou a Convenção número 190. Pois bem, este é o quadro geral de proteção quanto à questão do gênero, com essas 6 convenções que eu acabo de citar. Agora eu vou entrar em detalhes sobre cada uma dessas convenções. Gostaria de falar um pouco sobre a Convenção número 189, que é acompanhada pela recomendação número 201, que abrange todos as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, inclusive trabalhadores migrantes, que inclui naturalmente a menção aos trabalhadores e trabalhadoras migrantes. Pois bem, esta Convenção 189 foi ratificada pela Guiné, Maurícia, Ilhas Maurícia, Namíbia, Madagascar e África do Sul. Esse instrumento não faz distinção entre trabalhadores nacionais e os outros trabalhadores. Não há discriminação em termos de nacionalidade ou status de residente ou não residente, cidadania ou residência. Há algumas disposições nesta Convenção número 189 que são específicas à vulnerabilidade dos trabalhadoras e trabalhadores migrantes no âmbito doméstico, e este é o artigo número 8, que menciona o contrato de trabalho e as condições de retorno à pátria, o artigo número 15, que menciona a monitoração das agências de emprego particulares, e o artigo número 9, que refere-se o direito ao repouso, ao descanso semanal e as férias, também ao descanso diário, o descanso semanal e bem como o período de férias anual. O artigo número 9 refere-se também da necessidade de garantir que as trabalhadoras e os trabalhadores migrantes tenham consigo seus documentos de identidade e de transporte, que guardem com eles e que esses documentos fiquem sempre com eles e não fiquem com os empregadores. Portanto, é importante dizer que a cada 5 trabalhadores migrantes no mundo, trabalhadores domésticos no mundo, cerca de 85% dos trabalhadores domésticos são mulheres, e este é dos empregos que eu diria que expõem mais o trabalhador aos abusos, e a exploração é uma ocupação onde a OIT vai sempre para a qual a OIT vai dedicar sempre muita importância, e se trabalha muito nesse campo. Nós temos muitas atividades a desenvolver nesse campo. Com relação à recomendação 204, com relação à transição da economia informal para a economia formal, eu diria que esta recomendação leva em consideração que os migrantes estão particularmente vulneráveis, principalmente quando se encontram no âmbito informal. A recomendação 204 refere-se a todos os trabalhadores e em todos os setores da economia, todas as unidades, podem ser empresas, podem ser empreendedores, podem ser, portanto, tanto na economia formal quanto na economia informal, e também as pessoas, enfim, envolvem também todo o trabalho doméstico e abrange naturalmente todos os setores. E o objetivo qual é? Facilitar a transição dos trabalhadores da economia informal para a economia formal, respeitando
todos os direitos fundamentais dos trabalhadores e das trabalhadoras. Este é o objetivo da recomendação 204, é promover a criação da sustentabilidade e da preservação do trabalho digno na economia formal e visa também prevenir a informalização dos trabalhos, portanto, prevenir a situação do trabalho informal. Agora, vamos analisar a Convenção número 180 sobre a violência e o assédio, violência e assédio no mundo do trabalho. E aqui falamos da definição que é dada para essa convenção com relação à violência e o assédio, e fala sobre quais são os comportamentos inaceitáveis no mundo do trabalho e práticas que também são inaceitáveis, como, por exemplo, que existem no mercado de trabalho e são constantes no mercado de trabalho e que se repetem. Sim, agora a Glória encontrou a palavra em francês. Eu estava procurando como se diz harassment em francês e agora agradece. Bom, portanto, voltando, o título é Violência e Assédio no Mundo do Trabalho, Convenção 190 de 2019, e que terão um impacto, sobretudo no aspecto físico, no aspecto psicológico, e vão lhes afetar na vida da pessoa, na psicologia da pessoa, no físico da pessoa. O termo assédio e violência baseado no gênero significa que todas as violências e assédios que têm como objetivo dominar as pessoas e que é dirigido às pessoas devido ao gênero e vai afetar essas pessoas de maneira desproporcional em relação à condição de trabalho. Muito bem, vamos ver então a Convenção 190 sobre a questão da violência e do assédio no local de trabalho. Esta convenção propõe que cada membro que vai adotar esta convenção vai integrar uma abordagem do género para combater estes abusos e estas violências e assédio, tendo em conta da proibição desta violência e assédio em termos de legislação, garantir que as políticas relativamente a esta questão vão tratar da questão da violência e do assédio, que vão também prever algumas medidas para reforçar toda esta monitorização e combater estes assédios e também garantir o acesso a soluções das vítimas. Por vezes, estas políticas também têm que incluir também algumas sanções e desenvolver também ferramentas para educar sobre esta matéria. E para aumentar o conhecimento desta matéria.
Garantir também a inspeção e a investigação para melhor responder aos serviços dos inspectores de trabalho e de outras instituições ou serviços que vão, então, tentar combater ou eliminar estas questões. Gostava de falar-vos um pouco sobre a convenção que se chama CEDAW, que é, no fundo, evitar toda a discriminação contra as mulheres, e uma das recomendações específicas sobre as mulheres migrantes. Esta é a recomendação número 26, e, no fundo, ela cobre todas as situações às quais as mulheres migrantes estão confrontadas, e, nomeadamente, para aquelas que são menos remuneradas e que estão mais expostas ao abuso e à discriminação em relação, então, aqui à sua cidadania ou ao facto de serem mulheres. Ora, diz-se aqui, efetivamente, que todas as mulheres que migram para juntar-se aos seus cônjuges ou outros membros da família, mas que têm dificuldades depois em integrar o mercado de trabalho. Muitas delas estão em situações irregulares e que podem ser consideradas como um risco em situações de abuso ou discriminação que os outros migrantes. Esta questão deve ser também estudada sobre a perspectiva das desigualdades e dos géneros, de forma global, do papel das mulheres, papéis tradicionais, o facto também do mercado de trabalho estar dividido. Há uma segregação no mercado de trabalho entre homens e mulheres, e por isso é muito importante em muitos países e que há uma prevalência também desta violência a que estas mulheres estão expostas. Portanto, é uma violência baseada sobre o género. Estas questões devem ser também preparadas em termos da feminização e também de a pobreza. Esta convenção inclui também algumas recomendações em função dos países de origem, de destino. Vemos aqui, então, esta listagem e, sobretudo, também aquilo que os países devem fazer, a análise que estes países devem fazer sobre esta questão. Comentário número 1, sobre os trabalhadores migrantes, pelo menos do Alto Comissariado dos Direitos Humanos, inclui também algumas observações sobre a questão das mulheres migrantes. Este comentário, o comentário número 1, é aquele que eu quero mencionar aqui, em que se refere que o país tem que incluir também uma perspectiva também nas suas políticas migratórias, ou seja, uma perspectiva do género para melhor compreender os problemas específicos em que as mulheres estão confrontadas, nomeadamente para poder remediar esta questão da discriminação a que as mulheres estão sujeitas durante todo o processo migratório. Estes comentários do Alto Comissariado referem também que os países deveriam abolir qualquer tipo de proibição específica ao género,
considerando que esta proibição, esta restrição discriminatória não se pode basear em questões etárias ou do estatuto, o estatuto também marital, ou o facto de se a mulher está grávida ou não. Portanto, não pode haver estas restrições discriminatórias. O Estado Civil, neste caso, também. Há aqui outros pormenores, vou deixar-vos ler este slide. Estou a ver aqui alguns países, por exemplo, que ainda exigem que as mulheres tenham a permissão para possam ir trabalhar fora. Acho que já mencionei as outras, portanto vamos passar ao próximo. Comentário número 2. Também do Alto Comissariado dos Direitos Humanos. Aqui refere-se também o direito dos trabalhadores migrantes numa situação irregular e aos seus membros de família, e refere-se sobretudo às mulheres. Mulheres de risco, porque têm maus tratos de qualquer tipo de violência nas mãos dos diferentes agentes ou atores privados que aparecem também neste ciclo. E isto inclui empregadores, responsáveis do Estado, que podem estar também envolvidos à violência sexual, abusos psicológicos, a falta de acesso aos cuidados médicos, por exemplo. Este comentário número 2 refere à obrigação de todos os Estados, em relação à Convenção das Nações Unidas, de adotarem e implementarem uma legislação que vai proibir tais atos. Que vai investigar os casos de abuso e violência, que vai perseguir e punir de todos estes atos, que vai tentar, no fundo, consertar de forma adequada as famílias e as vítimas das suas famílias, garantir que, efetivamente, os responsáveis vão ter uma formação necessária para que eles possam também proteger esses direitos humanos e que terão também sistemas de avaliação eficazes para garantir a boa conduta de todos estes agentes que aparecem no processo migratório. Para que o processo migratório seja, tal como eu já disse anteriormente, que neste ciclo se possa realmente ver quais são os abusos e que esses abusos não estejam presentes no ciclo migratório. Muito bem, já concluí então a minha apresentação e gostaria agora de abrir o debate para as perguntas. Muito obrigada. Merci beaucoup, Gloria. E je vois ici que nous avons des questions ici. Obrigado, Glória. Vejo que realmente temos aqui perguntas no nosso bate-papo. E vou convidar também os outros participantes a escreverem as suas perguntas no bate-papo. A primeira pergunta está ligada também à migração das mulheres em países asiáticos e no mundo árabe. Les participants ont mentionné que la situation dans ces régions sont particulièrement... Um dos participantes referiu que a situação nestas regiões são particularmente difíceis, nomeadamente a questão do tráfico.
particulière dans certaines... Existem estruturas específicas nessa região para proteger e proteger estas mulheres quanto aos seus direitos? Essa é a primeira questão. Alors, peut-être on peut commencer avec cela et... Talvez possamos responder a essa questão e depois passamos à próxima. Muito bem. Em alguns países, sim, e cada vez mais Please go ahead, Gloria. We just temporarily muted you. Please unmute pode yourself. continuar, Glória. Tivemos realmente aqui desligar o microfone dos participantes porque estava um deles ligado. Muito bem, dizia eu que cada vez mais há estruturas para defender as mulheres migrantes, que elas podem se dirigir. Temos também as ONGs que trabalham com elas. Há sindicatos que estão cada vez mais presentes em diferentes papéis. Acesso à justiça. Para tentar ajudar também o apoio necessário aos homens e às mulheres migrantes que se encontram nestas situações particularmente difíceis. O Líbano, por exemplo, é um desses países. Mesmo se a nível do governo não tem muitas estruturas onde se pode ir, os migrantes podem encontrar-se nas associações, podem junto dos sindicatos e também de outros grupos de apoio que lhes podem dar a formação necessária ou a informação necessária, serviços necessários e que vai ajudar essas pessoas a defenderem-se. Eu sei que o Qatar está também a fazer grandes progressos. O Kuwait também, a Jordânia, cada vez mais progressos e apoio aos níveis que eu já referi. E há outros que ficam para trás, nomeadamente a Arábia Saudita ou dos Emirados Árabes, que estão também eles agora, ou que não permitem a presença e a abertura desses serviços, sejam eles independentes, privados ou outros. Em alguns desses países, os sindicatos nem sequer são permitidos. Há uma proibição também em termos de legislação a esse nível. Muito obrigado. Obrigado, Glória. Vamos passar à segunda pergunta. É uma pergunta específica à questão da gravidez. Será que esses testes de gravidez podem ser feitos só para dar uma proteção particular às mulheres, às grávidas, durante o transporte? Ou é um erro haver estes testes de gravidez? A resposta. Para esta pergunta, eu tenho que ver o que é que diz a convenção, o que é que ela estipula. Normalmente, os testes não devem ser feitos, mas se é para esse objetivo, talvez na prática seja permitido, mas não é para proibir ou interditar a migração das mulheres. Aqui acho o objetivo principal, ou seja, que esse teste não seja alguma coisa de apoio das mulheres, neste caso. E aqui temos um terceiro ponto, nomeadamente o casamento por conveniência.
se vous pourriez parler un peu plus de ça e adresser un peu ce sujet aussi. Pode falar um pouquinho mais sobre isto? Ça, ce n'est pas une question que le BIT traite, tout ce qui est les mariages blancs, c'est des personnes qui se marient pour avoir les passeports du pays de destination. Bom, há pessoas, efetivamente, que se casam só para ter o passaporte, no fundo, para o país de destino, se eu bem entendi a pergunta. Mas não é uma pergunta que realmente nós tenhamos que refletir sobre ela neste instante. Parfait. On n'a plus de questions pour Muito bem, julgo que não temos mais perguntas, pelo menos por enquanto. quelques minutes de plus, et on Ou seja, temos mais alguns minutos. Si vous avez plus de questions, E se não há mais perguntas, on peut utiliser le chat pour talvez possamos utilizar também o chat les adresser. para colocar então essas perguntas. Alors, on peut attendre quelques minutes de plus. Vamos só aguardar mais uns instantes para ver se alguém coloca uma questão. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Talvez a Mirana, não sei, para as perguntas, enquanto que aguardamos as perguntas. Bom, o que eu posso dizer é que nós vamos ter também um outro curso sobre políticas migratórias e a implementação de políticas migratórias da mão de obra. Isto vai acontecer durante o mês de maio, penso eu. E aí vamos analisar detalhadamente estas questões. A SADC já tem um plano de ação que pede aos Estados-membros um plano de ação que se refere aos quadros das políticas de migração, nomeadamente da mão de obra. E esse plano de ação pede também aos países de colocar em prática políticas migratórias da mão de obra. E há 4 países que estão a trabalhar já esta questão, mas há outros que são convidados a trabalhar conosco para pôr em prática estas políticas. Obrigado. Temos aqui uma outra questão. É possível inserir-se cláusulas femininas nas políticas de migração? Eu sei que é uma pergunta muito geral, mas talvez possas falar um pouco sobre esta questão. Bom, sim, mas eu não sei exatamente o que quer dizer com cláusulas femininas. Mas tal como eu já disse, a questão da migração está a ter um efeito muito discriminatório sobre as mulheres migrantes. Por vezes é necessário incluir nessas políticas migratórias algumas disposições que possam melhorar de forma rápida e atuar de forma rápida e diminuir esta discriminação. E aí podemos incluir essas cláusulas, sim. Parfait. Une autre question, c'est très technique, en fait, c'est la Uma outra différence questão técnica, a diferença genre et sexe. entre o género e o sexo. Qu'est-ce que c'est, pour l'OIT, quelle est Para a OIT, qual é a diferença entre estes dois conceitos? Bom, lá je pense que c'est une question pour Bom, UN Women. eu aqui será mais uma resposta pelas mulheres das Nações Unidas, a agência UN Women, especializada nestas matérias. Mas eu acho que tudo o que é género refere-se ao comportamento e atitude, e tudo o que é sexo refere-se à parte física da pessoa, homem, mulher ou outro. Très bien. Je crois que nous avons épuisé les questions. Muito bem, julgo que já não temos mais perguntas aqui no chat.
J'imagine alors que nous pouvons, s'il n'y a plus de questions, que nous pouvons finir por aujourd'hui. Penso que podemos então concluir por hoje. Hoje vamos terminar dentro do horário. Na verdade, até temos 4 minutos ainda à nossa frente. Há uma pergunta, facilitação da Convenção 189, aliás. Sim, é uma das prioridades da OIT, de poder acelerar esta ratificação também desta Convenção. Mas eu queria também falar ou dizer que não se trata apenas da ratificação, mas também da implementação de todo o trabalho que tem que ser feito depois da ratificação. Obviamente que o nosso trabalho vai ser ver a questão das trabalhadoras e dos domésticas, nomeadamente. Muito obrigado, Glória. Não me percebi que havia uma última pergunta. Afinal, temos uma outra agora, que é a seguinte: como responder esta equação das mulheres migrantes que caem efetivamente neste tráfico de pessoas quando são exploradas pelos seus empregadores? Bom, realmente a OIT aqui cobre esta questão em termos de trabalho forçado, o tráfico, nós ligamos tudo isto aos indicadores de trabalho forçado. E como responder a esta equação? Bom, obviamente que é um trabalho enorme que tem que ser feito por todos, nomeadamente nos países de origem e também no país de destino. Eu penso que aqui estamos a falar dos empregadores no país de destino. Aqui, garantir uma avaliação em todas, não só nos trabalhos domésticos, mas também noutros trabalhos, para tentar ver como identificar esta exploração. O que é que pode ser feito? Será que o país vai também pôr prática de sanções junto desses empregadores para não lhes permitir, efetivamente, de recrutar outras pessoas durante um período? Enfim, todas estas questões têm que ser, mais uma vez, consideradas na modificação também da legislação, das políticas de destino, etc. Diferentes instituições, etc. E aqui também chamar a atenção para esses países, quando os países de origem estão a tentar negociar os acordos bilaterais, para que possam garantir que essa monitorização vai ser feita pelos países de destino, nos diferentes setores e profissões onde recrutam a mão de obra migrante. Merci beaucoup, Gloria. Muito obrigado, Glória. Muito bem. Penso então que podemos concluir por hoje. Não, parece que temos aqui uma outra pergunta. Em relação ao facto de como é que nós podemos melhorar esta questão dos dados em relação aos trabalhadores domésticos, sobretudo na parte informal, que está a cruzar aqui de um país para outro. Portanto, está mais ligado à questão dos dados. Bom, amanhã vamos tratar de melhorar, portanto, reunir esses dados e não só nos dados mais formais, mas tudo que tem a ver com fluxo migratório informal. É importante ter pesquisas que sejam feitas
algumas questões que são consideradas como, em algumas regiões, que são consideradas regiões onde existe um fluxo importante de migrantes, para poder identificar todos estes fluxos migratórios informais. E aqui posso deixar então a pergunta aberta para que seja respondida corretamente. Parfait. Et peut-être pour finir, une dernière question qui est arrivée ici, reliée à la grossesse. Quelles sont les probabilités qu'une travailleuse migrante Uma pergunta que está ligada agora à gravidez, se por acaso a trabalhadora quiser voltar para o seu país de origem durante a gravidez. Eu acho que é uma questão mais, vamos dizer, para saber em termos estatísticos, bom, ela acho que ela não compreendeu bem a questão, mas, sim, se ela tem o direito de voltar para o país, mas é uma questão portanto, a pergunta se refere, acho que a pergunta é sobre os dados, se há dados com relação ao percentual de trabalhadoras migrantes que volta para o seu país quando está em estado de gravidez. E foi assim que eu entendi, diz Fernando Batista. Como eu disse anteriormente, muitos empregadores vão pedir aos trabalhadores que deixem o local de trabalho. Eu não tenho aqui os dados percentuais para funcionar, mas é um fato que acontece mesmo. Muitas das mulheres passam por essa situação logo que os empregadores percebem que estão grávidas, as mandam de volta para o próprio país. Aqui tem uma pergunta com relação ao número de migrantes, homens e mulheres no mundo. A OIT faz a cada 2 anos uma estimativa dos trabalhadoras e trabalhadores migrantes no mundo. E em nível mundial, se fala a respeito de 49% são mulheres e 51% são homens. Eu não sei o percentual exato com relação à África, mas esses são os dados percentuais mundiais. Bom, chegamos aqui a uma outra pergunta com relação a dados. Existe um mecanismo ou documentos para fazer o registro dos dados desagregados sobre os movimentos dos trabalhadores migrantes na região do SADC? Amanhã vamos perguntar a Gessi. Gessi vai fazer exatamente uma apresentação sobre essa questão, exatamente. Não sei se Gessi está aqui no grupo. Gessi, você está aí? Ah, sim. Você pode, por favor, responder esta pergunta? E com relação ao movimento, agregação de dados sobre o movimento dos trabalhadores migrantes. Sim, posso responder? Nós estamos trabalhando no mecanismo justamente para registrar dados sobre os trabalhadores migrantes na região, sejam dados, assim que tivermos dados suficientes em nível nacional para analisar os fluxos, mas é algo que ainda temos que debater com os nossos parceiros dos serviços de estatísticas em nível nacional, de cada um dos países, mas o objetivo é chegar a um mecanismo coordenado. Estamos trabalhando nisso justamente. Muito obrigada. Ótimo. Não temos mais perguntas agora. Já passamos do nosso horário, 5 minutos. Acho que podemos concluir para o dia de hoje e eu gostaria de pedir a Ixan se ele quer fazer algum comentário final, se tem que dar algum aviso para que nós possamos encerrar. Muito obrigado, Fernando.
Muito obrigada por esta sessão fantástica. Eu tenho poucas informações para amanhã, alguns avisos apenas. Se vocês ainda não puderam acessar a plataforma ou se ainda não receberam o link, mandem um e-mail para migration@ITC-ILO, que está novamente aqui na caixa de bate-papo, por favor, porque se vocês tiverem tiver algum problema com a senha ou a palavra passe, que seja, ou qualquer coisa, portanto, os testes, toda a documentação vai estar e os vídeos também estarão disponíveis hoje à tarde e, naturalmente, todas as apresentações estarão à disposição. Eu acho que é tudo da parte minha. Eu pediria aos intérpretes que ficassem mais um pouquinho, por mais 5 minutos, por favor. Obrigada. Muito obrigada. Então, é isto. Chegamos ao final. Esperamos por vocês amanhã, no mesmo horário. Tenham uma boa tarde e até amanhã. Obrigada a todos.